Continuamos no noticiário, agora falando sobre a justiça que suspendeu a decisão que havia ampliado até 2033 a validade da patente da caneta emagrecedora. Sobre este tema, conversamos com o presidente executivo da Forma Brasil, Reginaldo Arcuri, que pode, claro, explicar o potencial de negócios para estas farmacêuticas brasileiras, já que a patente agora não será mais estendida. Reginaldo, seja bem-vindo à nossa programação. Prazer tê-lo por aqui. Uma ótima tarde. Muito obrigado, Gabriel. Um prazer também para nós estarmos aqui no CNN Money. Decisão bem recebida pelas farmacêuticas brasileiras. Como que vocês recebem essa não extensão da patente até 2033? Sei que tem muita empresa preparada, já com tudo pronto para começar a produzir esse tipo de medicamento, principalmente aqueles derivados da semaglutida. Como é recebida essa mudança pela Justiça, por favor? Primeiro, como uma medida justa e correta em termos técnicos, né? Nós temos uma decisão de 2021 do Supremo Tribunal Federal estabelecendo o parâmetro de que, ao se cumprir o preceito constitucional de que patente tem um prazo definido, né, o cumprimento da lei de patentes é exatamente aquele que prevalece, dizendo que, a partir do registro, do pedido de registro da patente, você tem 20 anos corridos para isso, né? Em segundo lugar, é também uma decisão coerente com todas as outras, praticamente, que estão sendo proferidas contra as ações que se insurgem contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós já temos 67 dessas ações propostas, temos 35 sentenças favoráveis, os tribunais superiores estão indo na mesma linha. Então, tecnicamente, é uma decisão muito sólida e muito coerente com tudo o que está acontecendo. Em segundo lugar, é uma decisão que atende aos outros princípios da Constituição, que dizem que as patentes têm que atender ao interesse público e aquilo que é focado no desenvolvimento do país, além, obviamente, da proteção do direito de exclusividade do inventor. E foi nessa linha que a decisão do TRF1 se baseou. Quer dizer, não há como você sobrepor um interesse estritamente individual de quem, inclusive, já tinha e continua tendo o direito de fazer o uso da patente, garantindo os preços monopolistas, como é o termo da decisão, terem esses prazos extindidos muito além daquilo, primeiro, que a Constituição, segundo, a lei, terceiro, a decisão do Supremo, quarto, o conjunto das decisões jurisprudenciais que estão sendo formadas estabelece. Então, vemos com, primeiro, um aspecto que favorece objetivamente a população brasileira. É necessário ter competição para que você possa atender ambas os preceitos, quer dizer, você privilegiar o desenvolvimento de novos medicamentos, mas garantir depois que a sociedade tenha concorrência e preços menores. E, obviamente, as indústrias brasileiras estão se preparando nos termos da lei, é bom frisar isso, para oferecer produtos que são equivalentes a esse. No caso, inclusive, a discussão é sobre a liraglutida, né? E é isso que as nossas empresas, uma delas já está no mercado objetivamente, estão oferecendo ao povo brasileiro, né? De novo, né? Combinando, fizeram o desenvolvimento no Brasil. Inclusive, nesse caso, é um desenvolvimento de uma rota sintética, baseada em peptídeos. E, em segundo lugar, atendendo aquilo que todos querem. Há uma demanda muito forte para isso. Há, inclusive, uma expectativa de que você possa, ao longo do tempo, você incorporar isso nos sistemas públicos, seja o sistema federal ou dos outros entes da federação, e, com isso, você atender as necessidades, e é bom estabelecer que as indústrias estão interessadas em ajudar os pacientes a tratar tanto das suas morbidades como o diabetes, né, quanto problemas de excesso de peso,
mas são medicamentos, não são tratamentos simplesmente cosméticos, né, entre aspas, né? E por isso é muito importante esse conjunto de decisões que têm sido tomadas pela Justiça. O que vai acontecer a partir de julho de 2026, quando essa patente cair, teoricamente? Acho que essa é a data programada para o fim dessa É, patente. Nós já teremos acesso imediato a genéricos brasileiros, a alternativas brasileiras a esta fórmula? Isso vai demorar para chegar ao mercado e ao consumidor final? Como vocês estão monitorando este caso e o que projetam para o próximo ano? Obrigado pela pergunta, muito importante isso. A patente da liraglutida, que é a que nós estamos conversando aqui, ela já caiu em 2024, né? O que está se tentando é isso, quer dizer, uma tentativa injustificada de extensão dessa patente. A da semaglutida, que é a que você corretamente se referiu, vence em 2026. E as empresas brasileiras, várias inclusive, já estão com pedidos na Anvisa de procedimentos que vão permitir o registro desses medicamentos e a entrada no mercado tão logo o prazo de patente seja concluído. De novo, sublinhando, ninguém está querendo quebrar a patente, entre aspas, porque esse termo não é o que a lei usa, mas ninguém está querendo isso, ninguém está querendo que seja diminuído o prazo de patentes, ao contrário, né? É deixar com que o prazo de patente seja gozado pelo detentor até o último dia. Mas no dia seguinte do último dia, é previsto que você possa, desde que preparado com todos os testes, com todo o controle da Anvisa, entrar no mercado. E é o que vai acontecer o ano que vem. Perfeito. E aí, por exemplo, para a gente deixar isso claro, liraglutida já caiu patente, 2024, a Isso, tentativa de extensão. Agora, para semaglutida, julho de 2026, tem muita empresa perfeito, preparada para começar a operar com essa fórmula também. Eu queria até perfeito. entender, na tua visão, a gente vai repetir este debate sobre extensão das patentes no ano que vem? Vocês já antecipam que isso possa acontecer e vai ser mais um capítulo, algo parecido com o que está acontecendo agora, já que a decisão foi negativa pela extensão, isso não pode ser talvez repetido no ano que vem? Ou a discussão vai ser parecida, a gente vai ver esse cenário se repetir, por favor? Também é ótima pergunta, obrigado. São duas as respostas possíveis, pelo menos do nosso ponto de vista. Primeiro, nós estamos cada vez com mais segurança de que não haverá revisão, modificação, deturpação da decisão do Supremo Tribunal tomada na ADI 5529 de 2021, né? Então, vai haver continuidade na proteção da sociedade brasileira em relação à duração certa dos prazos de patentes no nosso país. A segunda coisa é que também é garantido pelo nosso sistema constitucional e todas as normativas inferiores, que é o direito de petição. Então, certamente nós vamos continuar recebendo demandas apresentadas ao judiciário nesse sentido, né, argumentando ou as mesmas coisas ou variando e tentando achar brechas, né, para que possa haver alguma modificação nisso. Repito, isso é um direito. Né? Nós não podemos, nem ninguém pode suprimir o direito de petição, mas nós estamos muito seguros e cada vez mais, não por opinião nossa, mas pelas decisões da justiça brasileira, de que não haverá decisão. Então, a patente vai vigir como está previsto. Depositou, passou a vigir. 20 anos depois, acaba a patente. Eu queria até, se você me permite, acrescentar uma coisa, aliás, duas coisas. Primeiro, o INPI está fazendo um grande esforço, com sucesso, para reduzir muito o prazo de análise de patentes. Então, ninguém está tratando de que hoje você continua tendo os mesmos problemas que você tinha há 4, 5 anos atrás, de uma demora muito grande do INPI para a análise das patentes. E, em segundo lugar, nós estamos trabalhando muito, a indústria brasileira toda, inclusive a indústria internacional que produz no Brasil,
para que nós tenhamos condições de garantir ao INPI as condições financeiras necessárias para eles terem, primeiro, um corpo técnico qualificado, com remuneração suficiente, para eles se manterem lá durante muitos e muitos anos. Em segundo, que haja também dinheiro suficiente para eles estarem cada vez mais aperfeiçoando seus sistemas de informática, né? E, em terceiro lugar, que isso tudo seja garantido com segurança, porque possa, e aí quarto, haver planejamento para que o INPI chegue aonde ele certamente pode chegar, no mesmo patamar do USPTO, que é a agência de patentes americana, da agência japonesa, canadense, europeia, etc. E nós estamos, além de sempre apresentarmos ao executivo brasileiro essa questão, quer dizer, e aí um parêntese para justificar o que eu estou falando. O INPI arrecada de taxas, emolumentos, tudo o que ele legalmente cobra para fazer as suas análises, bem mais do que ele recebe de volta no orçamento da União para fazer as suas despesas. Se ele puder, e nós queremos que ele possa, e temos certeza que poderá em breve, fazer o uso completo da sua arrecadação, esses problemas vão estar resolvidos para hoje, amanhã e todo sempre. E nisso nós estamos apoiando muito, já há alguns anos, um projeto excelente do ex-ministro e hoje deputado federal Marcos Pereira, que é o PL 143, que dá autonomia financeira real ao INPI. Foi aprovado por 380 votos na Câmara dos Deputados e já está no Senado, tendo sido aprovado na primeira comissão e já com o parecer favorável do relator na segunda comissão. E se for aprovado, ele vai poder ir direto para o plenário do Senado, onde nós temos muita esperança fundada de que ele vai ser aprovado. Então, a origem de tudo isso, né, e obrigado pelo tempo para poder explicar, a origem de tudo isso é a falta de dinheiro do INPI para ser uma excelente agência de análise e registro de patentes. Então, de novo, quer dizer, é possível resolver para sempre? É. Não dependendo, inclusive, do judiciário. Precisamos tirar essa carga do judiciário. Houve a decisão central, é essa. Tem prazo certo patente no Brasil. Segundo, tem que resolver um problema que já houve e está sendo muito reduzido. Qual é? Atraso de patentes sendo analisadas no INPI. Resolvendo como? Dando autonomia financeira. Veja bem, não estamos pedindo que o executivo destine mais recursos do Orçamento Geral da União diretamente para o INPI, sem levar em consideração o que ele é capaz de gerar de receitas. Ele gera essas receitas. Então, como tem havido muita, historicamente, dificuldade do Executivo no bojo do conjunto do orçamento da União, destinar recursos suficientes para o INPI, e o orçamento da União nunca vai ser suficiente para tudo que se precisa, a alternativa é uma alternativa absolutamente razoável. Arrecada, usa o que arrecadou, resolve o problema. Pedido semelhante ao do Banco Central Brasileiro, com o projeto de autonomia financeira da instituição. É um problema que a gente vem carregando nos últimos anos, a falta de orçamento para agências reguladoras. Trouxemos recentemente o início de contingenciamentos no orçamento, que levou a ANAC para o menor orçamento em 10 anos, levou a ANP para o menor orçamento em 10 anos, e estes cortes conseguintes que estão afetando diretamente essas instituições estatais. E nós convivemos no setor farmacêutico idem e bidem com os problemas da Anvisa. Obrigado por você ter mencionado as outras agências também. Agradecido. Justamente, a gente trouxe esse resultado do INPI, que já chegou a demorar 6, 7, 8 anos para conceder uma patente, agora está nos 4 anos de período médio. O objetivo é chegar nos próximos anos, em cerca de 2 anos, para se assimilar a órgãos internacionais. E eu queria encerrar essa nossa conversa com uma pergunta justamente sobre patentes. A gente acabou de acionar a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos e dentre as alternativas que essa lei de reciprocidade abre para o governo é a suspensão de patentes, possivelmente afetando também o setor farmacêutico.
Como isso seria recebido no setor aqui no Brasil? Como que vocês veem essa questão? É uma alternativa viável a ser adotada pelo governo federal brasileiro ou poderia, de certa forma, desajustar a competição? Não teria efeito imediato de curto prazo para o setor farmacêutico no Brasil? Eu queria, de forma geral, ver como vocês avaliam essa possibilidade. Lembrando, ainda não há decisão no governo federal, a gente ainda não sabe qual vai ser a alternativa adotada para reciprocidade aos Estados Unidos, mas dentre as alternativas está a suspensão de patentes. Primeiro, o que nós somos totalmente a favor é de continuar o diálogo com os Estados Unidos para que essas medidas, tanto essas do tarifaço, entre aspas, quanto as da discussão da chamada Seção 301, sejam resolvidas entre duas nações que sempre tiveram um sistema de convivência absolutamente positivo e que tem interesses recíprocos, né? Em segundo lugar, nós apoiamos a existência da lei de reciprocidade, porque o país tem que ter mecanismos desse tipo, principalmente agora que a OMC está sendo de pouca operacionalidade, né? Agora, em terceiro lugar, nós não somos a favor de maneira nenhuma ao processo, isso se chama tecnicamente de licença compulsória, das patentes vigentes no momento, né? Pela mesma razão que nós achamos que não deve haver extensão de prazo de patentes, também achamos que não deve haver redução dos prazos de patentes, principalmente porque não se está tratando de uma coisa que tenha esse tipo de impacto negativo para o país ou para os Estados Unidos. O Brasil, as patentes que ele respeita e a partir das quais você tem os medicamentos entrando no Brasil, são normalmente de produtos mais avançados e que nós estamos querendo, com o vencimento correto das patentes, exatamente poder trabalhar no desenvolvimento desses medicamentos e na produção aqui no Brasil. Mas achamos que não deve haver uma medida, digamos, muito violenta no sentido de você romper um direito que nós estamos defendendo, como um mecanismo de compensação cruzada disso. Até porque esses mecanismos de compensação cruzada, que são previstos na legislação internacional, e essa lei brasileira de reciprocidade faz isso, eles podem e eventualmente devem ser aplicados quando você tem negociações comerciais, né? Como foi um caso famoso do Brasil no caso do algodão com os Estados Unidos, como foi o caso da discussão sobre os aviões da Embraer. Mas nós não estamos tratando disso, estamos tratando de uma medida de cunho explícita e estritamente política por parte dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. Então, por isso, o que o empresariado brasileiro tem feito, capitaneado pela CNI, que acabou de voltar de uma missão presidida pelo presidente da CNI, Dr. Alban, de levar exatamente essa percepção, primeiro ao empresariado americano e ao governo americano, né? Então, do nosso ponto de vista, precisamos de diálogo, de superar esses problemas políticos absolutamente injustificáveis no caso e preservar um sistema de patentes que nós queremos que seja útil para todo mundo, tanto para quem desenvolve um medicamento e tem o direito de ter essa proteção vintenária, quanto depois da sociedade brasileira, como qualquer outra sociedade no mundo, de usufruir da liberdade de produzir o que venceu o período de patente. Então, resumindo, somos contra um sistema de utilização de licença compulsória de patentes como mecanismo de, nesse formato, reação a um conjunto de medidas como esse que nós estamos sofrendo no país no momento.
E as discussões, inclusive há espaço para os Estados Unidos fazer a defesa comercial, neste caso da reciprocidade, ainda teremos um grupo multiministerial formado para analisar essas alternativas, então estamos distantes da aplicação real de reciprocidades, mas como está na mesa, achei mais prudente perguntar a ti, Reginaldo, sobre essa avaliação da possibilidade. Eu falei que era a última pergunta, mas me surgiu outro questionamento na cabeça. Acabamos de ter uma cúpula do BRICS e este reforço da integração comercial entre os países. Entre os países do BRICS, a Índia, uma potência farmacêutica mundial, e a discussão que voltou à tona de uma possibilidade de livre comércio entre os países, no caso, entre o bloco Mercosul e a Índia. O que nós podemos trocar com a Índia? Como que nós podemos aproveitar essa relação comercial com os indianos, de um país que é bastante forte na produção farmacêutica? E, claro, como isso pode afetar a indústria internamente aqui no país? Tem mais ônus ou bônus nessa troca comercial na farmácia com os indianos? Nós precisamos de ter equilíbrio. Primeiro, já temos um bom comércio de medicamentos com a Índia. O número de medicamentos indianos que são registrados na Anvisa tem aumentado sistematicamente nos últimos anos e não há nenhum problema nisso. Há empresas, inclusive associadas nossas, que têm parcerias com empresas indianas, então não há também nenhuma restrição a você aprofundar esses negócios. O que nós precisamos, e que os indianos fizeram, é ter um processo de estímulo cada vez maior para a indústria farmacêutica no Brasil, né? Nós estamos agora, por exemplo, recentemente, tendo um resultado muito positivo que demonstra o apetite da indústria farmacêutica de capital nacional por crescer e crescer baseada na inovação, né? O BNDES, no final do ano passado, abriu uma linha focada exclusivamente para investimentos em inovação, e quem mais tomou esses empréstimos, vejam bem, empréstimos, não é dinheiro sem retorno, foram as indústrias brasileiras, no caso, praticamente todas as do Grupo Farma Brasil. E estamos sempre trabalhando com o governo, também foram as empresas que mais aderiram à nova fase das parcerias para o desenvolvimento produtivo, que é um programa que tem funcionado bem do Ministério da Saúde, e estão fazendo grandes ampliações em fábricas. Temos fábricas sendo ampliadas muito, né, em Pernambuco, várias em Minas Gerais, na região norte, enfim. Então, o que nós precisamos é fazer com que o processo que nos últimos 25 anos, mais ou menos, permitiu que empresas brasileiras nacionais passassem, digamos, de uma posição entre as 10 maiores no mercado brasileiro, hoje são 7. Né? E nós precisamos cada vez ampliar mais a nossa presença, primeiro no mercado brasileiro e, em seguida, ampliar o que ainda temos pouco, que são exportações. E fazer com que a nossa produção seja sempre de qualidade mundial, né? Isso foi o que a Índia fez quando entrou na OMC e não abriu mão do prazo de 10 anos para poder continuar produzindo sem controle de patentes de medicamentos o que era a sua produção. O Brasil abriu mão desse prazo. Aliás, a origem do backlog do INPI é esse. O Brasil abriu mão desse prazo de 10 anos de, entre aspas, waiver, para poder exatamente aprender como fabricar medicamentos, e mais, o Brasil admitiu, era um processo chamado de pipeline, que quem já tinha patente de medicamento no mundo trouxesse para o Brasil reconheceu automaticamente esses medicamentos, mas o INPI teve que analisar esses processos para poder dar entrada no Brasil, coisa que ele nunca tinha feito antes, porque era proibido ter patente de medicamento no Brasil durante todo o período do regime militar. Né? Então, tem coisas que foram muito resultado
da história dos países. Mas nós temos certeza, primeiro, de que é bom negócio você estar tendo parceiros como a Índia, ter parceiros como outros países que também têm indústrias muito avançadas. Nós estamos aí, tudo correndo como está previsto, assinando o acordo com a União Europeia, que é outro dos enormes centros de produção de medicamentos e medicamentos inovadores. Nós vamos trabalhar com eles. Temos que aprofundar a nossa articulação com as indústrias do Mercosul e da América Latina e podemos fazer isso de uma forma em que, primeiro, o brasileiro tenha no desenvolvimento da indústria no seu país, uma grande vantagem é mais segurança sanitária, é a possibilidade de você ter mais concorrência, de diminuir preço e ter desenvolvimento de medicamentos inovadores. E aí, com o resto do mundo, é fazer com que a gente construa articulações e joint ventures e tipos de negócios variados que nos façam trazer para o Brasil isso, mais tecnologia, e podemos trocar também, porque o Brasil já está desenvolvendo tecnologias importantes, com esses outros parceiros e a gente construir uma grande rede de interação dessa indústria, que é assim que ela funciona, com cada vez um número maior de países. Reginaldo Arcuri, presidente executivo da Pharma Brasil, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pelo tempo, por ter aceito o nosso convite e por essa conversa. Meu caro, um bom trabalho e uma ótima semana. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho também. Valeu, até a próxima.